radioativos que continuam radioativos por muitos anos, pelo menos centenas de anos. Agora já se sabe trabalhar centenas de anos e tem problemas de meio ambiente. Embora as fontes nucleares, se nós pegarmos todos os acidentes que já tiveram, que são os horríveis, ainda é muito, muito menor que nós vimos até com fontes térmicas, etc. Mas a outra possibilidade de energia nuclear, essa é a minha área que eu trabalho, é a fusão nuclear, porque a energia nuclear que nós produzimos é através do método chamado fissão nuclear. Se pega um átomo muito pesado, que é o átomo de urânio, e se lança uma partícula sem carga chamada nêutron nele, ele arrebenta e a massa do produto resultante é menor que a massa do núcleo que arrebentou. Essa diferença de massa sai energia pela famosa fórmula de Einstein, E igual a mc2. Né? Mas isso provoca os rejeitos radiativos. No entanto, toda a nossa vida nós devemos energia nuclear, que é o Sol. A fonte de energia do Sol, das estrelas, é a energia nuclear. Só que é o processo de fusão nuclear. Em vez de ter um átomo muito pesado que se fissiona, o que se faz é fundir átomos isótopos de hidrogênio, certo? Então, se funde, e quando se funde esses isótopos, a massa resultante também é menor do que os constituintes que fundiram, essa diferença de massa é energia. Esse é o processo de fusão nuclear. Nas estrelas, isso é muito fácil de fazer, certo? Porque elas têm uma energia gravitacional tão grande que faz esses núcleos se aproximarem. Esses núcleos têm uma tendência a repelir, porque são cargas positivas. E cargas positivas, cargas iguais se repelem, como nós sabemos. Mas no Sol e nas estrelas consegue, porque a energia gravitacional é tão forte que funde. Na Terra nós não temos essa energia gravitacional, então nós pesquisamos isso através de campos magnéticos, fazer isso através de campos magnéticos. É essa área que eu trabalho e é uma área que está avançando. O primeiro protótipo de reator nuclear chamado ITER, que é um consórcio internacional envolvendo Estados Unidos, toda a Europa, Rússia, Japão, Índia, China e Coreia, está fazendo o meu primeiro protótipo em Cadarache, que é em Aix-en-Provence, na França. Então, em alguns anos, deveremos ter, talvez, o primeiro teste disso. E se isso acontecesse, o combustível para esses reatores nucleares é praticamente a água do mar, que é quase inesgotável. Né? Então, é um objetivo de longo alcance. Há muitos anos, os cientistas têm trabalhado nisso, com avanço lento, que é difícil, mas contínuo. Né? Então, isso aqui é a área que eu trabalho, né? Para dar só uma visão mais geral. Sobre a questão, outro ponto que coloca muito e sempre acontece, será que nós devemos investir no desenvolvimento científico, temos tantos problemas sociais, né? Tanto investimento de dinheiro e questões sociais para nos preocuparmos, né? A resposta a isso é o seguinte: a melhor maneira de sairmos desses problemas sociais é através de um conhecimento científico maior. Né? Então, são coisas separáveis. O que se investe em ciência é muito pouco comparado ao que tem que se investir em ciências sociais, né? Em questões sociais. E eu dou como exemplo a Índia. Não sei quantos de vocês já estiveram na Índia, mas estive na Índia em 2018. Né? A pessoa anda na Índia e fica impressionado com a pobreza que vê, as diferenças sociais bastante chocantes. Né? Em alguns casos, mesmo para nós brasileiros, em alguns casos bastante chocante. Mas a ciência da Índia é de ponta. Ele desenvolve supercomputadores, desenvolve satélites, até tem uma figura muito curiosa de um satélite que a Índia lançou para Marte, sendo transportado de um laboratório a outro, em cima de um carro de boi. Sabe? Então, eles têm uma percepção. Nós não podemos falar assim, olha, eu tenho que resolver um problema social, então não faço mais nada. Isso é realmente nos condenar à morte. Nós temos que ter governos que tenham discernimento, saibam eleger suas prioridades, mas nunca abandone o desenvolvimento científico. De forma alguma, abandonar o desenvolvimento científico, que isso que dá outra oportunidade. Tem o exemplo mais claro que tem sobre isso, ninguém às vezes menciona, a sociedade não sabe, mas é o agronegócio brasileiro. Todo mundo fala que o Brasil
aumentou violentamente sua produção agrícola por causa de tecnologia, de ciência. Ninguém fala que a razão disso devemos a uma cientista chamada Joana Doberheimer, que era uma pesquisadora da Embrapa, que ainda na década de 50, fazendo trabalho puramente científico, sem questão de preocupação. Ela descobriu como incorporar nitrogênio à terra com a plantação de feijões, de leguminosas. Certo? Isso foi um avanço enorme. E todo o trabalho de plantio direto, etc., né? Isso que deu um grande avanço que saiu de um trabalho científico. A Joana, quando fez isso, não estava pensando que daqui 30 anos a produção agrícola brasileira, por causa disso, vai aumentar 10 vezes. Certo? Então, o cientista que faz um trabalho, ele não precisa necessariamente estar pensando na aplicação imediata. Eu falo isso porque a sociedade, em geral, pensa que o cientista é um professor pardal, que traz um problema para ele, senta e resolve. O cientista não é um professor pardal. Certo? O cientista está procurando conhecimento da natureza. Está procurando conhecimento da natureza. Certo? E aí, ao fazer isso, que tem estruturas no governo que aproveitem esse conhecimento para aplicações práticas. Né? O Brasil tem, nos últimos 30 anos, melhorou muito sua produtividade científica. No final de 1980, nós formávamos menos de 2.000 doutores por ano. Hoje nós formamos mais de 12.000 doutores por ano. Nós produzimos 2% da produção científica mundial. O que nos está faltando é transferir essa ciência para a área produtiva. Enquanto nós fazemos isso, o nosso número de patentes é ridículo. Né? Então, falta na comunidade empresarial brasileira e no governo uma visão de saber usar o resultado científico para aplicações práticas. Bom, finalmente, a tua pergunta, se eu identifico alguém, é difícil que nós devamos seguir, é difícil dizer isso, Leonardo, por quê? A ciência, antigamente, era muito feita, e tradicionalmente, tempo de Einstein, Enrico Fermi e outros, né? Era o pesquisador no seu laboratório na universidade, né? Trabalhando com 3 ou 4 assistentes, descobrir algo novo. Mas a ciência avançou muito, muito avançada. Né? Então, os grandes laboratórios, por exemplo, se visitares o CERN na Suíça, que hoje é a fronteira do conhecimento em física e em outras ciências, né? Cada trabalho envolve mais de 3.000 pesquisadores. Os aparelhos ficaram extremamente complexos. Essa inteligência artificial que menciona envolve computador de alto desempenho, de altíssimo desempenho. Não é um pesquisador no seu laboratório só com um laptop que vai fazer uma coisa que compara isso. Então, a forma como a ciência está progredindo mudou muito. Né? Agora, nós temos possibilidade de equipes fazerem isso, sim, termos novas descobertas. Mas eu não seria arriscado agora identificar alguns nomes do que ele está fazendo, provavelmente vai levar a alguma descoberta no futuro. O doutor Ricardo, e ainda dessa questão, né, de se apresentar estudos e tudo mais, até eu trouxe já uma reportagem aqui em outros episódios da Piauí, um texto falando desse, principalmente, né, com o recorte do coronavírus e tudo mais, que veio aí do morcego e desse avanço nosso, né, da sociedade para dentro das florestas e que vem em troca, né, vem sempre algo em troca, vem a reação em troca da gente invadir o espaço, né, dos outros. E ao mesmo tempo, alguns anos atrás também, já um cientista tinha apresentado um estudo já a respeito do coronavírus, à época que foi recusado, né, e assim, não foi aprofundado. E ao mesmo tempo a gente sabe que dentro dessa nossa floresta, dessa nossa fauna, pode vir muita coisa, né? O Brasil já poderia ter tido outras epidemias, pandemias, e não teve. É possível imaginar um futuro com isso piorando ainda mais, e aí não vai ter como, muita coisa vai surgir ainda, e aí por conta dessa falta de investimento, talvez falta de interesse, a gente possa pagar um preço caro dessa nossa invasão? Bom, Paulo, eu nessa questão de sistemas biológicos em floresta eu não conheço muito, mas eu posso te citar o que tem tido informação de colegas, um deles, por exemplo,
o professor Paulo Carlos Nobre, o outro professor Paulo Artacho da USP, né? Que nas florestas, nas grandes florestas tropicais, existe sim uma quantidade enorme de organismos, né, que estão em equilíbrio. Certo? Então, outro dia o professor Paulo Saldiva estava falando que 80% das febres que nós temos veio de algum animal, certo? De transmissão que veio de algum animal. Né? Isso já vem acontecendo na humanidade há muitos anos. Só que agora nós estamos vendo uma evolução muito grande. Né? Então, vários animais na floresta que têm outros vírus que podem nos prejudicar estão num certo equilíbrio. À medida que a floresta vai sendo destruída, a possibilidade de passar para nós é enorme. Não há a menor dúvida que cada vez fica maior e não temos muito controle sobre isso, certo? E essa é uma preocupação. Outro dia, até gosto sempre de citar isso, que estava em novembro do ano passado visitando a Manaus, vi a história dos Yanomamis que fazem umas cestas de palha que vende muito na França, né? E depois eles começaram a melhorar essa cesta de palha com uma fita preta muito resistente, que dava resistência a esta cesta de palha. Os franceses que compravam muito, eles deixaram de comprar, porque disseram que os Yanomamis estavam usando um material sintético para fortalecer, não era tudo natural. Daí ele falou, não, esse material, esse fio forte, nós tiramos da floresta. Ninguém acreditou até que eles entraram em contato com uma professora da Universidade Federal da Amazônia, que é especialista em fungos. E ela foi ver, era um fungo desconhecido, há 2 anos não conhecia, que deu uma nova espécie de fungo, né, que ninguém conhecia na floresta, extremamente resistente. Então, a biodiversidade, principalmente na nossa Amazônia, é incrível. A maior parte das coisas nós não sabemos. Podemos ter produtos que vão nos beneficiar se usarmos da forma correta, mas podemos ter, sim, problemas que saem da ocupação desenfreada da floresta sem dar tempo de adaptação, certo? Esse é um problema bastante sério que podemos correr. Mas antes desse ataque, Paulo, eu acho, o mais importante que vai nos atrapalhar é perdermos o nosso regime de chuvas. Se a floresta, já descobrimos até agora, desmatamos 20%, grande 11% veio desde 1980 até agora, então é muito possível que em 10 anos desmatemos a floresta e chegar num limiar que seja irreversível. Aí vai ser muito pior. Você esquece o vírus, nós vamos morrer de sede. Certo? Vai começar a ficar cada vez mais seco as nossas regiões, como estamos vendo que está acontecendo. Né? Não precisa de ficar... A natureza está nos dando as indicações claras. Só não vê quem não quer. Né? Isso é mais sério ainda, na minha opinião. Professor, eu queria aproveitar ainda que eu sempre quis conversar com um cientista, assim, ainda mais uma pessoa do seu gabarito, que existe um documentário no Netflix que é muito interessante, chamado The Most Unknown. É um documentário, basicamente, que a Netflix faz cientistas de áreas distintas se conhecerem por alguns dias, assim, para que o cientista explique qual é a área dele. This question about what makes humans special is an incredibly narcissistic question. We're not asking about what makes every other species special, we're just asking about us. Uma microbiologista explicando para um físico que estuda o que é aquilo que o menino de 13 anos conversou com o senhor. O que é essa matéria escura que compõe a maior parte da existência, coisas que a gente não sabe o que é, emite força gravitacional, enfim. E aí eu acho esse documentário muito interessante, porque mostra que o cientista também é uma pessoa igual a gente, né? A gente não é porque o cientista é um cientista que ele sabe tudo o que as outras pessoas fazem. Não, ele está dedicando a vida dele para estudar uma área específica da humanidade, porque, como o senhor já bem colocou, estamos muito avançados, né? Você precisa ser especialista num negócio para avançar aquela área, não é uma coisa geral, né? E um dos cientistas desse documentário me chamou muita atenção e eu fiquei pensando sobre, eu queria saber se o senhor já pensou sobre, que é um cientista que estuda a consciência humana, meio que como funciona o cérebro, por que a gente, ser humano, tem essa coisa da consciência, do eu, de se comunicar e tudo mais. E eu achei essa questão científica sensacional, porque a gente ainda não sabe nada, né? A gente é energia, e aí você, como físico, sabe, né? Consegue imaginar que tem lá o tecido cerebral,
e a energia fazendo a gente sentir coisas,